O Estúdio Ghibli é simplesmente o melhor estúdio de animação de todo o Japão, com obras extremamente memoráveis e bem feitas, algo que consegue unir gerações e fazem com que seus filmes envelheçam como um bom vinho. Pois bem, isso é o que as pessoas falam a respeito desse estúdio, pois a verdade é que eu nunca tinha sequer visto um filme feito por eles, e pra falar bem a real, eu nunca tinha tido interesse em ver um filme do Estúdio Ghibli, então nem questionava as pessoas quando elas me falavam que os seus filmes eram o suprassumo das animações. Mesmo assim, a influência do estúdio sempre me perseguiu, uma vez que ela inspirou muitas coisas ao redor do mundo, inclusive coisas que eu gosto, como Ni no Kuni 1 e 2. O primeiro Ni no Kuni, inclusive, é até mesmo animado pelo próprio Estúdio Ghibli, então não é como se eu nunca tivesse tido contato com as produções deles, apenas nunca fui conferir uma obra propriamente dita. Até o dia em que eu precisei viajar, e como ia ser uma viagem bem longa, de mais de 10 horas, decidi baixar algumas coisas para assistir durante ela, na Netflix, e no meio das coisas que eu havia baixado estava ele, Meu Amigo Totoro, aquele que seria a minha porta de entrada para os filmes do Estúdio Ghibli, e que tiraria de uma vez por todas a minha dúvida de se realmente esse estúdio merece toda a fama que ele tem. E bem, conforme eu assistia ele na viagem, eu percebi que tinha muitas coisas para falar a respeito, tanto que eu abri o meu bloco de notas do meu celular e comecei a anotar muitas coisas que eu fui percebendo ao longo dessa jornada toda. Então, vamos passar aqui por toda a história de Meu Amigo Totoro, dando algumas opiniões a respeito do que eu vi e tentando entender o porquê desse estúdio ser tão popular e se realmente vale a pena continuar assistindo seus filmes mesmo hoje em dia, depois de quase 4 décadas de existência de algumas de suas animações. Então, sem mais enrolar, sejam todos bem-vindos a Meu Amigo Totoro, o filme de anime mais estranho que eu já assisti. E eu tenho motivo para fazer essa afirmação. Bom, o filme começa nos mostrando a família Kusakabe, que está se mudando para uma casa nova. Família essa que consiste, inicialmente, nas irmãs Mei, a mais nova, e a Satsuki, a mais velha, em que eles se mostram animados com essa mudança. Mas ao mesmo tempo é possível perceber que a casa em que eles vão se mudar não é muito boa, e na real parece estar caindo aos pedaços. Porém, isso não parece abalar as duas irmãs, que estão se divertindo muito com tudo que está acontecendo, e até aproveitam para explorar a casa, que logo se revela sendo meio estranha, já que está infestada com os bichos que parecem ser poeiras vivas, mas o pai delas logo as acalma, dizendo que essas coisas são nada demais. E logo chega uma personagem chamada Vovó, que não é a avó delas, mas é chamada assim na animação, que diz pra elas que conseguia ver essas poeiras quando era criança, mas aparentemente não consegue mais. E até fica feliz pelas meninas conseguirem ver elas, sabe? E bem, depois dessa cena toda, aqui já vai um dos motivos de eu achar esse filme bem estranho, pois acontece que isso tudo que a gente viu até agora já foram 14 minutos de filme, minutos esses que, vamos ser honestos, não aconteceu absolutamente porra nenhuma. Apenas tivemos cenas das meninas felizes andando na casa e correndo atrás desses bichos de poeira, enquanto o pai delas arrumava as coisas. Nada da história se desenvolveu, você não sabe exatamente nada de nenhum personagem, e muito menos os motivos pelos quais as coisas chegaram até aquele ponto. Mas ao mesmo tempo, toda essa cena passou voando, como se eu nem tivesse sentido o tempo passar. Diferente do que se espera de cenas desse tipo, onde nada acontece por bastante tempo, uma vez que elas costumam ser bem chatas. Só que a sensação de calmaria e acolhimento que esse filme consegue passar nessa cena te faz sentir como se você estivesse ali com as personagens. E o clima que fica é de uma certa nostalgia, como se você estivesse voltando no tempo e fosse uma criança de novo explorando coisas novas. Uma sensação difícil de se passar hoje em dia, mas que esse filme, até o momento, conseguiu passar muito bem. Enfim, voltando à história, surge um menino chamado Kanta que entrega um presente de boas-vindas aos novos vizinhos, mas esse moleque tá bem assustado com alguma coisa estranha que vem em volta da casa e acaba soltando a frase de que essa casa é mal assombrada. Só que assim, esquece esse negócio de casa mal assombrada e principalmente esquece esse moleque. Ele aparece o filme todo, mas sendo bem honesto, ele nem precisava estar aqui. O personagem dele só serviu pra dar emprego a um dublador que teve que falar meia dúzia de palavras em um dos trabalhos mais fáceis da vida dele. E após isso, os Kusakabe, a família que a gente tá acompanhando, vão visitar a mãe das meninas, que está no hospital, pois tem uma doença que não é falada qual é, só que é forte o suficiente para que a mãe deles não possa sair da cama e não possa voltar para casa com as filhas. E nesse momento aqui eu percebi uma coisa: tem toda uma história sendo contada no filme, mas que não é deixada explícita, quase como se estivéssemos vendo essa jornada toda pela perspectiva das meninas, onde nós não sabemos o que a mãe delas tem, mas sabemos que ela está mal. Assim como não sabemos o motivo por eles terem se mudado de casa, mas pelo estado da casa dá pra ver que pode ter sido por falta de dinheiro ou algo parecido. Inicialmente eu achei essa ideia bem legal, mas depois eu comecei a ver um pequeno problema com tudo isso, um problema que eu vou falar mais pra frente do vídeo, então me esperem aí. Enquanto esse momento não chega, nós somos levados até o dia em que a Mei, a filha mais nova, está brincando na floresta quando acha um pequeno túnel de plantas que leva ela até uma criatura esquisita, mas que é bem amigável. Esse é o Totoro, e logo a menina fica encantada com ele. No entanto, quando ela vai mostrar o Totoro pro seu pai e pra sua irmã, eles não conseguem mais achar o Totoro, e a Mei fica meio frustrada com isso, mas insiste que ela sim conseguiu ver o Totoro. Então, dias depois, a Satsuki, a filha mais velha, está na escola quando recebe uma visita da Mei meio inesperada.
desesperada, pois ela não queria ficar sozinha com a vovó e estava com um pouco de medo, queria ficar com alguém da família dela. Nisso as duas passam um dia na escola e na hora de voltar começa a chover muito e as duas decidem esperar o pai delas voltar do ponto de ônibus, já que o pai delas está na faculdade que fica na cidade. E novamente a gente não sabe muito bem o que o pai delas estuda, apenas sabemos que ele vai pra faculdade. E enquanto as duas esperavam, Mei acaba dormindo, já que o ônibus do pai delas havia atrasado. Mas pra surpresa de Satsuki, em meio à chuva aparece o Totoro, que ficou ali do lado dela. E como o Totoro estava se molhando, Satsuki acaba presenteando ele com um guarda-chuva. Ato esse que deixa o Totoro muito feliz e até faz com que ele dê um presente a ela antes de ir embora em seu ônibus gato mágico. E logo após o Totoro ir embora em seu gato ônibus, o pai das duas chega. E essa cena eu achei super bonitinha e até soltei um sorriso quando o Totoro ficou feliz. Eu não sei explicar, mas essa cena foi muito contagiante. Enfim, quando as duas voltaram pra casa, elas perceberam que Totoro deu a elas sementes de uma árvore. Sementes essas que logo as duas plantaram no jardim, em que a Mei ficava observando todos os dias para ver se elas iriam ou não brotar. Só que, infelizmente, elas nunca brotavam. É quando, em uma noite que as duas foram dormir um pouco mais cedo, elas veem o Totoro fazendo uma dança estranha em meio às sementes que elas plantaram. Então as duas decidem acompanhar o Totoro nessa dança dele. E essa dança traz resultados, uma vez que cresce uma árvore gigante no meio do quintal delas. E logo após isso, o Totoro chama as duas para um passeio em uma espécie de peão flutuante. Uma cena bem divertida, pra falar a verdade. Só que, infelizmente, quando as duas acordam de manhã, elas percebem que tudo aquilo meio que não aconteceu. Mas aconteceu ao mesmo tempo, porque as sementes brotaram, mas não tem aquela árvore gigante. Então fica nesse embate entre as duas pra saber se isso foi um sonho ou não foi um sonho. Enfim, depois dessa cena toda, a gente já vai pra reta final do filme. Sim, a gente já tá na reta final do filme. Como você pode ver, o filme é meio curto, mas longo ao mesmo tempo. Tipo, ele tem muita duração, mas não acontece muitas coisas. Eu tô falando sério, eu não cortei muita parte do filme, realmente não acontece muita coisa nesse filme. Mas bem, nessa reta final, basicamente, a mãe das meninas estava prevista pra voltar pra casa logo, mas uma mensagem vinda do hospital relatou que a mãe delas pegou uma gripe e vai ter que ficar no hospital por mais tempo, o que deixa as duas muito transtornadas, principalmente a Mei, que por ser menor, acaba tomando atitudes imaturas, como a de ir sozinha até o hospital que a mãe delas está, simplesmente para visitar a sua mãe, sendo que, como a Mei não contou pra ninguém, todos ficaram preocupados procurando pela menina que, ao que tudo indica, tinha se perdido no caminho. Porém, como último recurso para achar a irmã dela, Satsuki chama pela ajuda do Totoro, que fornece o seu ônibus meio gato para que a Satsuki encontre a Mei. E essa cena do gato ônibus é muito bonitinha e deliciosa de se ver, ainda mais quando eles finalmente encontram a Mei e as duas ficam andando juntas dentro dele, apenas passeando com essa animação linda e com essa trilha sonora de aquecer o coração. E as meninas dentro do ônibus vão até o hospital em que está sua mãe e veem que ela está bem e ficam aliviadas com tudo isso. E encerrando a nossa história. E pois é, a história acaba assim, meio do nada, mas ao mesmo tempo te deixa satisfeito. Meu amigo Totoro não foi um dos melhores filmes que eu já vi, como eu disse antes, ele tem grandes problemas, como esse estilo dele de colocar o ponto de vista das meninas, pois acaba que, mesmo ele tendo 1h30 de duração, o filme se torna raso, visto que por boa parte da sua narrativa nada acontece de verdade. É quase como se eles apenas quisessem mostrar a capacidade de animação que eles tinham na época, que sim, é muito boa, não duvide disso. Só que tirando isso, o filme é monótono por muitas vezes, e mesmo percebendo que tem muitas coisas acontecendo nas entrelinhas, nada é muito aprofundado. No fim das contas, Totoro poderia ter só 20 minutos de duração, ou ainda ser um curta-metragem que eu acho que não perderia em nada pra sua história, e até deixaria ele muito melhor e mais atemporal do que ele já é. Afinal, esse filme é de 88, ou seja, daqui a pouco ele vai completar 40 anos de existência, e mesmo assim, ele é falado até hoje como sendo um bom clássico dos animes. Ou seja, ele tem sim os seus méritos. E bom, eu diria que se não fosse pela viagem que eu fiz, eu gostaria um pouquinho menos desse filme, uma vez que naquele momento da viagem eu não tinha muito o que fazer, nem pra onde ir. Então, a companhia do Totoro foi muito bem-vinda pra mim. Só que se eu tivesse na minha casa vendo esse filme, era capaz de eu até dormir vendo ele. Então, como eu não achei a experiência de todo ruim e até me divertiu em alguns momentos, vou dar uma chance a outras obras do estúdio. Mais precisamente, eu quero dar uma chance à Viagem de Chihiro, que é um dos mais comentados sobre o estúdio e que tá me chamando muita atenção. E claro, vou trazer o que eu achei do filme aqui no canal, até porque eu preciso de conteúdo. Mas enquanto esse dia não chega, que tal se inscrever no canal e se tornar um membro caso tenha condições? Eu agradeço muito a todos vocês e vejo vocês aqui no próximo vídeo. Ah, e mais uma coisa, não tem nada pra falar na verdade, pois acaba que esse era um projeto que eu desisti de fazer, então apenas faz aquele básico de sempre, se inscreve no canal e se torna membro caso tenha condições, que ajuda muito a gente aqui, e eu espero todos vocês no próximo vídeo.